Olha, hoje, sinceramente, estou bastante otimista porque, em relação ao Movimento Brasil Livre, a gente está vivendo o nosso melhor momento, né? A gente tem um partido político, coisa que o Bolsonaro, o presidente da República, não conseguiu fazer, e que foi bastante difícil, né? Coletar 1 milhão de assinaturas físicas, depois organizar para entregar no cartório que aquela pessoa que assinou vota e organizar em ordem alfabética. E se a pessoa tem o título no Acre e assinou em São Paulo, a gente precisa mandar a assinatura dela lá para o Acre, no cartório em que ela vota, para validar essa assinatura e depois passar pelo julgamento no TSE. Não foi tarefa fácil, mas a gente conseguiu. E agora a gente tem um poder institucional que a gente nunca teve, né? A gente pode disputar a eleição que a gente quiser, para o cargo que a gente quiser. Eu queria ter disputado nas últimas eleições a Prefeitura de São Paulo, não consegui por causa do meu partido, do meu ex-partido, União Brasil. Agora, se quiser disputar a Prefeitura, Governo do Estado, Presidência da República, Senado, o cargo que eu quiser, e assim como meus amigos do movimento, a gente tem a possibilidade e a gente quer construir, a gente quer eleger governador, a gente quer eleger o Presidente da República, a gente quer ter maioria na Câmara, a gente quer ter maioria no Senado. Acho que o projeto das nossas vidas é fazer parte do grupo que muda a história do país, chegando ao poder e transformando esse país num país sério. Acho que esse é o nosso projeto do Movimento Brasil Livre e agora com o Partido Missão. Eu acredito, sim, que neste ano o nosso partido consegue vencer as eleições para presidente. Tem chance de vencer as eleições para presidente. Eu não acho impossível, é improvável, é difícil, mas a eleição do João também era improvável no primeiro turno em 2016. A eleição do Bolsonaro era improvável também, todo mundo estava apostando. Eu lembro, reunião com o mercado, era todo mundo, não, imagina, o Alckmin vai chegar com a máquina e vai tratorar. O Alckmin passou vergonha naquela eleição. E a imprensa e o mercado, tudo, Alckmin. Mesma coisa, o Marçal aqui. O partido nanico só não foi pro segundo turno porque ele mesmo se matou, com um laudo. Mas assim, de eleições improváveis, várias vezes, o Milei, ou o Macri antes do Milei, várias eleições. O próprio Trump vencer as prévias dentro do Partido Republicano, o Trump era piada. O Trump era aquele cara que chamavam pro Big Bang Theory para aparecer como alívio cômico, né? E depois virou presidente da República. O Trump estava disputando com o Jeb Bush, o Trump estava disputando com o governador da Flórida. E ainda assim conseguiu vencer. Então, eleições improváveis aconteceram e geralmente foram as improváveis que mudaram o curso da história. Eu acho que a gente, de fato, tem uma candidatura competitiva. Ontem à noite, já sabe o que eu vou falar, o Renan, em um evento em Santos, anunciou a sua candidatura a governador do estado de São Paulo. Eu queria ouvir de você. Se você for a candidato a governador, como é que você vê São Paulo? Se você vai realmente assumir essa posição? E quais seriam os seus planos? O que você vê que o governo Tarcísio não está fazendo e entregando para São Paulo para combater todo o ecossistema do nosso estado? Olha, de fato, eu estou desde ontem aí com o anúncio do Renan colocando a pré-candidatura na rua. A gente ainda vai tomar a decisão na convenção, se eu vou ser candidato mesmo ou não, mas uma coisa que eu já adianto para vocês, que, aliás, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, vocês vão saber em primeira mão, mas assim, é praticamente 100% a chance de nós termos uma candidatura para o governo do estado, mas provavelmente serei eu, mas se não for, é 100% de chance da gente ter uma candidatura para o governo do estado de São Paulo. Eu acho que a gestão do Tarcísio, antes de qualquer coisa, ela não tem marca. O Tarcísio não tem uma coisa que ele chegue para a população e fala, eu entreguei isso aqui. Não tem um grande legado. O máximo foi terminar obras que foram planejadas e iniciadas em governos passados, mas assim, não tem nossa, o Tarcísio fez isso daqui de grande na saúde. Você vai olhar mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores, a mesma coisa de governos passados. Tem uma grande marca na educação. A educação andou de lado. O IDEB, mesma coisa de governos passados. Então, segurança, gente, a sensação de segurança no estado de São Paulo nunca esteve tão ruim, né? E o que eu escuto, principalmente da polícia, de setores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é que por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de ONGs de direitos humanos, por medo de apanhar de partidos de esquerda, o Tarcísio mandou encerrar operações antes do que a polícia entendia que era o necessário. E aqui, eu não sei o quanto vocês acompanham ou leem sobre o PCC, mas em São Paulo a gente teve uma oportunidade maior, eu acho que ela ainda tem uma cauda dela, mas a gente teve uma oportunidade histórica que foi o racha entre o Tiriça e o Marcola, duas facções internas dentro do PCC, que eles estavam basicamente se matando, né? E daí que ensejou a operação em Santos, né? Operação Verão e Operação Escudo, para aproveitar esse racha no PCC para dar um golpe forte no PCC. Só que o Tarcísio mandou acabar antes, porque a letalidade policial nunca esteve tão alta, crítica, porque eu até me lembro de uma entrevista que ele concedeu respondendo, né, acho que era porque o PSOL tinha acionado a ONU, aí ele falou, pode acionar a ONU, pode acionar a Liga da Justiça, não sei o que a gente vai continuar. Acionar a ONU ele não continuou, né? Então, acho que o primeiro ponto em relação à segurança aqui, crime organizado, ele não teve coragem de deixar a polícia fazer o que ela sabe que precisa fazer, né? Para mim, o caso mais emblemático e grotesco foi o policial em Paraisópolis,
que foi prender o criminoso, ficou com medo de atirar porque sabia que o Estado de São Paulo não ia dar respaldo para ele. Os moradores pegaram a arma dele e ele foi morto. Então, assim, imagina o policial ter tanto medo de agir a ponto de arriscar perder a própria vida por inércia, por não fazer o que tinha que ser feito. Isso, você me desculpa, se eu for eleito governador de São Paulo, se eu disputar e vencer, não vai ter nenhum policial que vai responder no CPF dele por agir no exercício da sua função. Eu vou falar, olha, Ministério Público, pode vir atrás de mim, eu que dei a ordem. Eu sou o comandante da Polícia Militar, eu dei a ordem. Pode me processar, não processo policial, eu dei a ordem. Pode falar que foi até coação irresistível, que eu coloquei a arma na cabeça dele e obriguei ele a fazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto, gente, nós estamos entre os 5 estados, entre os 5 piores estados em relação a salário de policial. E a gente é o estado do PCC. Então, o estado que exporta crime. Eu tava com diplomatas e em janeiro com alguns ministros do Japão, e eles estavam demonstrando preocupação com o PCC, porque, por exemplo, o PCC está levando droga para lá. Então, a gente já exportou para o outro lado do mundo, assim, só se a gente passar a exportar para outros planetas, porque já está no mundo inteiro. E aqui vai ser a polícia, essa polícia que enfrenta essa organização vai ter um dos piores pagamentos, assim, é complicado. E outro ponto, na educação, ter coragem de enfrentar os sindicatos de professor que não quer que professor seja avaliado. E um outro ponto, enfrentar alunos e pais de alunos que não querem que tenha lei e ordem dentro de sala de aula. Porque a maior reclamação que eu escuto de professor da rede pública é eu não consigo dar aula porque é um caos e eu não posso fazer nada. Eu não posso expulsar o aluno da sala, né? Eu não posso repreender o aluno, eu não posso dar nota baixa para o aluno. Então, o que sobrou? Não importa, a escola pode ter a melhor estrutura do mundo, a aula pode ser ótima, o professor pode ser ótimo. Se ele não consegue manter a ordem em sala de aula, acabou. Então, tem que poder expulsar o aluno da sala. Se a conduta for mais grave, tem que poder expulsar ele da escola. Tem que fazer a família perder os benefícios sociais concedidos pelo Estado, para os pais também estarem preocupados com o aluno. Tem que dar bolsa e mandar para as melhores escolas os melhores alunos da rede pública, porque a gente precisa preocupar em formar uma elite intelectual. E tem que ter a avaliação dos professores, avaliação externa dos professores. Não dá pra gente avaliar o professor também pela nota da sala que ele mesmo dá. Tem que ter uma avaliação externa. Saúde, pagamento por desempenho. Hoje tem pagamento só por produção. Então, assim, por produção é fácil. Eu vou lá, despacho um monte, faço uma qualidade porca e não tenho nenhum compromisso com pagamento por qualidade de atendimento ou por eficiência ou por prevenção. Pagamento por prevenção é mais importante, porque não adianta a gente ficar comprando um monte de equipamento para média e alta complexidade, quando era para os casos não chegarem para média e alta complexidade, não era para o cara precisar de cirurgia, era para pegar lá na ponta, era para pegar no início. Então, coisa para fazer não falta do Estado. Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem 2 mudanças radicais de curto prazo, muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Primeira questão da segurança pública. E aqui eu dou um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas como é que vai fazer para aprovar? Gente, em relação à segurança pública, não existe grande dificuldade de aprovar a matéria. Hoje, a única dificuldade que a gente tem para aprovar a matéria de segurança pública é o governo. O Centrão não tem nenhum problema, mesmo porque deputados do Centrão também são assaltados, né? Eles roubam com a caneta, né? É diferente. Mas eles, suas filhas e seus filhos também têm armas apontadas contra a cabeça deles, né? Então, matérias de segurança pública e de retomada de territórios, porque eu vejo também que está começando a acontecer no Brasil um movimento que aconteceu na Itália. Na Itália, a máfia começou a avançar tanto que começou a ameaçar a elite política. A elite política começou a ficar, mesmo a corrupta, começou a ficar com medo de ser substituída por uma elite ligada ao crime organizado. Existem deputados ligados ao crime organizado? Claro, mas eles não são a maioria. A maioria está começando a ter medo de ser substituído. Ministros da Suprema Corte italiana começaram a ficar com medo de serem substituídos. Eu acho que esse receio está começando a existir aqui e essa é uma oportunidade que a gente tem de endurecer muito a legislação. E do ponto de isso é muito pragmático, porque a gente tem um exemplo nessa semana. O apelo da pauta de segurança é tão grande que o Lula sancionou um projeto meu. O Lula nunca ia sancionar um projeto meu, ainda mais na segurança, ainda mais que o PT votou contra e discursou contra na Câmara, se não tivesse um apelo muito grande. E ele nunca sancionaria também se ele não tivesse a certeza de que ele seria derrotado se o veto fosse votado. Como eu acredito que eu vou derrotar ele no veto parcial que ele deu. Não sei quem acompanhou, mas ele não sancionou o meu projeto inteiro. Ele vetou no caso de lesão grave, né? Então, aumentou a pena de maneira geral, mas se o bandido te cegar, aí o Lula acha que a pena tem que continuar mesmo. Se ele é decepar o seu braço, a pena tem que continuar mesmo.
eu acho que eu consigo derrotar com facilidade isso na sessão do Congresso. Então, matéria de segurança. Uma PEC que institucionalize o direito penal do inimigo e que crie esse direito penal com uma velocidade maior e com um nível de punição maior e com um regime penitenciário e com penitenciárias específicas diferentes para essas lideranças do crime organizado, isso eu já acho que assim, é uma mudança muito grande de segurança pública num curto prazo, que isso por si só tem impacto econômico.